Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Felipe Killing chegando agora com informações da Europa, hoje falando da situação econômica por aí, né, Felipe? Boa tarde para você, seja bem-vindo. É isso aí, Gabi. Boa tarde a você, Coutinho, a todos no Brasil. Essa pandemia é cheia de incertezas, né? Mas existem algumas certezas. Entre elas, que a retomada econômica está relacionada ao controle do coronavírus. A União Europeia enfrenta uma terceira onda. E o resultado, além de muitas vidas perdidas, são medidas restritivas e a economia do bloco voltando à recessão. O PIB encolheu 0,6% no primeiro trimestre. Na Alemanha, a maior economia e também o motor econômico da Europa, o tombo foi ainda maior, de 1,7%. E esse é o segundo trimestre seguido de queda no PIB entre os 19 países que usam o euro como moeda. Já em locais com altas taxas de vacinados e números baixos de infectados, a situação é diferente. Aqui no Reino Unido, por exemplo, mais de 60% da população adulta foi vacinada, 25% da população adulta está totalmente vacinada, né? Mais de 60% recebeu ao menos a primeira dose. Os números estão em baixa, hoje foram 11 mortes em todo o território britânico, e o emprego cresceu pelo segundo mês consecutivo. A projeção do PIB era de crescimento de 5% nesse ano, só que já foi revisado para 7%. E vale destacar que no começo da pandemia o governo britânico errou um monte. Não adotou lockdown quando deveria, regras confusas. O Reino Unido é o local com mais número de mortes em toda a Europa, muito por conta da tragédia no ano passado e no começo desse ano. O que o governo fez? Mudou de estratégia, valorizou a ciência, resolveu apostar em vacinas e aí a situação está mais controlada. A redução do PIB no ano passado no Reino Unido foi de 10%, a maior queda em mais de 300 anos, porque o vírus estava fora de controle, mas agora a situação é diferente. Os Estados Unidos são outro exemplo. Já teve um aumento de PIB de 1,6% no primeiro trimestre deste ano, impulsionado pelo consumo, e também é um país que está vacinando e controlando o vírus. Então é ilusão pensar que a retomada econômica vai voltar com o coronavírus fora de controle. Muito bem. Killing, nosso tempo já está apertado, mas não queria deixar de te perguntar o que os ouvintes trouxeram ontem, né? Ontem você fez excepcionalmente uma participação gravada e falou dos empregos, né? Os empregos de assessores e de jardineiro também, para a família real, para trabalhar para a família real. E os ouvintes ficaram em dúvida se os salários eram relevantes, se isso pagava uma vida em Londres, e perguntaram quanto era o salário mínimo por aí. Você pode contar para a gente rapidinho? Posso, Gabi, posso. Não é um bom salário, viu? Aqui o salário mínimo é por hora, né? Cerca de 9 libras a hora, mas para dar uma ideia geral, o salário de assessor da monarquia é algo em torno de 2.500 libras. O aluguel de um apartamento de 2 quartos em Londres vai sair pelo menos umas 1.600, 1.700 libras. Então não é um bom salário, tá? Tem gente que trabalha com entrega de comida aqui que ganha muito mais do que 2.500 libras. De Uber você ganha mais do que isso. Eu recebi umas mensagens de gente que trabalha com faxina, ganha mais do que isso. Muita gente topa esse emprego pelo prestígio. Acaba sendo bom para o currículo, de repente um começo de carreira, e aí dá saltos maiores. Para viver em Londres com 2.500 libras antes de impostos, porque a carga tributária é alta, é um salário apertado, em que muita gente consegue, mas dividindo casa, aluguel, né, com esposa, que é o meu caso, a gente divide as contas aqui, mas para alguém sozinho ter essa grana não é muito dinheiro. Já o de jardineiro, que são 18.000 libras por ano, tem a vantagem de que você pode morar no castelo de Windsor, e aí você economiza com aluguel que é super alto por aqui, então dá aí para você se equilibrar um pouco melhor. Muito bem, não paga dor de cabeça então. Valeu, Felipe. Um abraço para você, bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana. Valeu.